O limão é a fruta cítrica por excelência, pouquíssimas calorias, altos níveis de citrato e um sabor muito característico. Gostando ou não de limão, tenho certeza de que você já ouviu falar da água com limão no contexto da saúde. Mas para que realmente serve a água com limão? É verdade que ela desintoxica órgãos, ajuda a perder peso, previne doenças, melhora a caixa de digestão ou aumenta a energia. Hoje, neste vídeo, vamos analisar um por um os supostos benefícios da água com limão. E além disso, vamos aprender no caminho, vocês vão ver, não vai ser só desmontar mitos, vamos aprender durante o processo e além disso vocês vão ver que realmente existem benefícios da água com limão. Mas, se olharmos para as características particulares do limão, o que vemos é um teor de citrato bastante alto. Depois eu explico para que isso serve, porque realmente tem sua utilidade. Açúcares simples. É uma fruta com pouquíssimo açúcar, muito pouco mesmo, e uma boa quantidade de fitoquímicos que são interessantes. Todos os fitoquímicos são interessantes, e os do limão também. Isso significa que o limão ou a água com limão tem algo que as outras frutas não têm e que por isso me ajuda a emagrecer? Pois, infelizmente, não. O principal obstáculo que encontramos aqui é que, ao contrário de outras frutas, normalmente não comemos o limão inteiro por causa da sua enorme acidez. Ninguém come limão em mordidas, bom, com certeza deve ter alguém, mas não é o normal. Usamos o limão espremido em sucos, ou como condimento, como tempero de salada ou de outros pratos, mas para dar um pouco de sabor e frescor às receitas. Por isso que o conteúdo de fitoquímicos interessantes que acabamos consumindo fica muito diluído, é bem baixo. Por outro lado, toda a fibra, que é um dos elementos que na fruta e em outros alimentos ajuda na perda de peso, se perde ao espremer. O limão fica na polpa do limão. Ainda assim, existem algumas vias indiretas pelas quais a água com limão ou o limão podem te ajudar a perder peso. Preste atenção, é simples. Primeiro, vai beber mais água? Sim, há evidências de que beber mais água entre e antes das refeições auxilia na perda de peso. Não pela água em si, é claro, mas porque aumenta seus níveis de saciedade. Ocupa espaço no trato digestivo e estômago, promovendo saciedade mecânica. Portanto, se você gosta e acha refrescante a água com limão e faz disso um hábito, provavelmente vai acabar bebendo mais água e trocando outras bebidas, alcoólicas ou não, com açúcar e calorias. Isso principalmente é o que vai contribuir para a perda de gordura. Além disso, tem um efeito levemente supressor do seu apetite. Por isso, muitos se sentem bem com água com limão nas horas do jejum intermitente. Os sabores muito cítricos e ácidos em geral diminuem o apetite. Isso também ocorre com o grapefruit, toranja. Existe outro caminho. Os ácidos retardam o esvaziamento gástrico e isso também gera saciedade. Dissemos isso sobre o vinagre de maçã, que é um ácido devido ao ácido acético e também retardava o esvaziamento gástrico. Isso também ocorre com frutas ácidas. Terceiro, temos evidências em animais de que alguns fitoquímicos presentes no limão aumentam a beta-oxidação de ácidos graxos, mas não temos evidências em humanos. E provavelmente precisaríamos de litros e litros de água com limão para obter concentrações dessas substâncias semelhantes às dos estudos feitos em animais. Além disso, muitos desses compostos estão na casca, nem sequer estão na polpa ou no suco do limão, estão na casca e normalmente não comemos a casca do limão. Conclusão do ponto 1. Guarde essa mensagem. Se trocar sucos, vitaminas, smoothies e cerveja por água com limão, perderá gordura e peso, com toda certeza. Mas não pelo que você adiciona com a água com limão, e sim pelo que você substitui, pelo que acaba excluindo da sua dieta. Segundo ponto interessante, o limão ou água com limão realmente aumentam seus níveis de energia? Isso faz você ter um melhor estado de ânimo? Veja bem, temos pouquíssima evidência, sendo totalmente honesto, de que isso pode acontecer do ponto de vista fisiológico. E se houver um estudo que afirma que o aroma do limão ou de um óleo de limão pode modular a resposta autonômica e endócrina do seu corpo? Neste estudo, os participantes se sentiram mais ativos e bem. Após a aromaterapia com limão, foram apresentados aromas de limão, lavanda e neutro. Depois da sessão, sentiram-se mais bem dispostos e ativos. Como eu disse, a evidência é muito escassa, quase anedótica.
Outra possibilidade de melhora do estado de ânimo e dos níveis de energia está em corrigir um possível déficit de vitamina C, pois um baixo consumo de vitamina C realmente está relacionado com pior estado de ânimo e principalmente em idades avançadas. O último motivo pelo qual o suco de limão, poderia melhorar seus níveis de energia não deve ser subestimado, e é o efeito placebo. A própria expectativa que você tem em relação a algo pode fazer com que esse algo te faça sentir melhor. Isso não é mágica, é fisiologia. O efeito placebo, sobre o qual podemos falar em outro vídeo, é fascinante. A água com limão tem uma aura de saúde, algo ao qual centenas de artigos de revistas de celebridades contribuíram, falando sobre esse assunto sem parar durante décadas, e isso querendo ou não, sendo consciente disso ou não. Gera certa expectativa em torno, nesse caso, da água com limão, mas também de muitas outras substâncias. Assim, apenas ter essa expectativa pode, por efeito placebo, te fazer sentir melhor. Aqui quero fazer uma reflexão. Todos, absolutamente todos, utilizamos o efeito placebo diariamente a nosso favor e contra nós mesmos, o que é conhecido como efeito nocebo. Nossas expectativas sobre substâncias, alimentos, medicamentos ou eventos modulam fortemente como a sua fisiologia responde. Quase sempre o que fazemos é subestimar o efeito placebo, e isso é um erro grave que, como eu disse, daria para outro vídeo. Estamos falando de uma das afirmações, uma das, digamos, promessas mais recorrentes sobre a água com limão e seu efeito detox. A água com limão em jejum ou fora do jejum desintoxica minha fisiologia, meu organismo ou não? Se você entende um pouco de fisiologia humana, logo vai perceber que essas afirmações de detox fazem pouco sentido em geral. De modo geral, você tem dois órgãos desintoxicantes, o fígado e os rins, ou seja, são 3 mais 2 rins e um fígado. A dieta realmente influencia a saúde deles? E também é verdade que alguns compostos presentes no limão, como o limoneno, ajudam as enzimas do fígado a eliminar toxinas. Mas, mais uma vez, os estudos feitos para avaliar isso foram realizados em animais. E não sabemos qual quantidade de limões precisamos comer para obter uma quantidade de limoneno que tenha algum efeito. Voltamos ao que falamos antes. Muitas vezes esses compostos bioativos, fitoquímicos, estão na casca do limão e normalmente não comemos casca de limão. De qualquer forma, o melhor que você pode fazer para desintoxicar é manter uma função hepática e renal saudável. E aqui é totalmente verdade que a dieta e o seu estilo de vida têm um papel essencial. Nem preciso dizer que não fumar, não beber ou beber pouco. Não usar outras substâncias tóxicas e praticar exercícios físicos diariamente. É o melhor que você pode fazer para manter esses órgãos em plena forma. Próximo ponto muito interessante. Ajuda a melhorar minha digestão. O limão, a água com limão. O raciocínio geralmente é o seguinte, vamos ver. O limão aumenta a secreção de ácidos biliares, como os ácidos biliares secretados pela vesícula biliar, que fica abaixo do fígado, para o intestino delgado, servem para modular a motilidade do intestino, absorver ácidos graxos e absorver vitaminas lipossolúveis. Então é isso, o limão melhora a digestão. E bem, seria uma afirmação com plausibilidade biológica por trás, com bom senso, lógica, mas o fato é que não temos estudos nem para afirmar, nem para negar isso. Isso fica no campo do anedótico e da fisiologia. E em todo caso, esse efeito sobre a digestão vai depender da comida com a qual você acompanha o limão. Se fosse real, esse efeito poderia ajudar na digestão de comidas pesadas ou gordurosas. É o seu caso? Tenho interesse em saber, deixe para mim nos comentários. Outras vezes afirma-se que em pessoas com hipocloridria, o limão, por ser ácido, poderia ajudar. Veja bem, você precisa entender que existem células no seu estômago chamadas células parietais. Essas células produzem ácido, pois o estômago precisa de um ambiente ácido para digerir corretamente. Quando não temos ácido suficiente, temos hipocloridria ou até mesmo podemos ter acloridria, que é a ausência total de ácido. Isso causa vários sintomas, como inchaço abdominal, geralmente devido a gastrite crônica ou infecção por Helicobacter pylori. Mas, como é lógico, se você tem uma condição ou suspeita que tem hipocloridria ou acloridria, o que você deve fazer é procurar um médico. Não beba água com limão, pois alcaliniza o sangue. Também é outra das promessas e afirmações mais frequentes sobre o tema da água com limão. Há outra crença bastante difundida de que nossa dieta ocidental ruim acidifica o pH do sangue. Isso eleva o risco de mutações e doenças.
E que, por sorte, existem alimentos saudáveis que são alcalinos e que elevam, alcalinizam e regulam o pH do sangue, trazendo-o para valores normais. Olha, por um lado, a dieta ocidental que seguimos é ruim para quase tudo. Por outro lado, ter pH muito baixo, ácido, ou muito alto, alcalino, é perigoso e pode ser letal. O exemplo mais claro de acidose e pH muito ácido é a cetoacidose diabética, situação que afeta diabéticos tipo 1 e pode ser fatal sem tratamento rápido. No outro extremo, ocorre a alcalose metabólica causada por vômitos excessivos ou problemas renais, e a alcalose respiratória resultante de hiperventilação. Por exemplo, o que ocorre durante uma crise de ansiedade? Que, por sorte, você não depende de comer brócolis ou acelga para alcalinizar seu sangue. Devido ao fato de que você tem múltiplos, não um, mas múltiplos sistemas tampão responsáveis por manter o pH do sangue em níveis muito regulados, que variam entre 7,35 e 7,45, ele se mantém nesse intervalo estreito. Quando o pH baixa, existem sistemas que alcalinizam o sangue. Quando sobe desse intervalo, existem sistemas que acidificam o sangue. Portanto, o pH do seu sangue já é regulado por muitos mecanismos importantíssimos no seu corpo, no seu organismo. Então você não precisa buscar elementos alcalinos, que por outro lado são saudáveis, porque na maioria das vezes correspondem a vegetais, e são saudáveis e vão trazer muitos benefícios. Mas você não precisa regular dessa forma o pH do sangue, assim como não precisa se lembrar de fazer seu coração bater ou de respirar. O pH da urina, sim, pode ser modificado, incluindo diferentes alimentos na dieta ou até mesmo suplementando com citrato de potássio para evitar cálculos renais. Mas não desse jeito. O pH do sangue. O efeito que os alimentos podem ter no pH do seu sangue já foi avaliado em estudos e é mínimo. Veja, por exemplo, este caso, uma dieta alcalina aumenta o pH em apenas 0,014, algo muito insignificante. E, por último, vamos falar de um benefício totalmente real do ácido cítrico ou do citrato, que está presente no limão e também em outras frutas cítricas. Nos rins, o citrato ou ácido cítrico se combina com o cálcio e previne a formação de cálculos renais. Ou pedras de fosfato de cálcio e de oxalato de cálcio, que são dois tipos de cálculos renais, de pedras nos rins. Consumir pouco citrato na dieta reduz seu nível na urina, aumentando o risco de pedras nos rins. Claro, o limão não é a única fonte de citrato. Você também pode se suplementar com citrato de potássio, por exemplo, como eu disse antes. E existem precauções que eu preciso ter com a água com limão? Ela é totalmente inofensiva ou eu preciso tomar algum cuidado? Sim, você precisa ter algumas precauções com algumas coisinhas. Não são coisas muito importantes, mas é bom ter em mente. Erosão do esmalte dental. Algo que acontecia, se você se lembra, também com o vinagre de maçã. Por quê? Porque o ácido acético do vinagre de maçã também é um ácido. Portanto, se você toma um excesso de água com limão, se passa o dia todo tomando água com limão, pode ter problemas desse tipo. Atenção, não escove os dentes logo após tomar água com limão, pois pode corroer o esmalte dental. Isso sim, não sabemos quais quantidades exatas são problemáticas e provavelmente não é algo universal, depende de cada indivíduo. Mas use o bom senso. Um copo de água com limão é ok, mas 1 litro com 12 limões pode ser exagero. Bom senso? Hoje vimos, pessoal, o que a água com limão pode e não pode fazer pela sua saúde. Se você quiser aprender mais sobre os benefícios de comer frutas todos os dias, deixo este vídeo aqui em que você vai aprender muita coisa. Nos vemos amanhã. Abraço e sigamos nos empoderando.